Olá, gente! Hoje nós vamos falar então sobre o funcionamento ansioso. A primeira questão é que a ansiedade é um funcionamento natural do nosso organismo, né? Ela nos prepara para a ação, ela nos deixa atentos ao que está por vir. Entretanto, ela pode se tornar disfuncional se vivida, em seu excesso. E aí nós temos vários sintomas que são comuns da ansiedade, como taquicardia, um aumento da pressão arterial, uma sensação de descontrole, e tudo isso pode ser vivido de maneira muito sofrida para quem apresenta esse funcionamento ansioso. Muitas vezes a ansiedade pode estar nos sinalizando que existe alguma falta de recurso para lidar com determinada situação. Nós vivemos as mais diversas situações e nós temos os recursos internos que foram desenvolvidos durante toda a vida e os recursos externos, que é toda a nossa rede de apoio. E muitas vezes a gente vivencia algumas situações e que pode nos dar a sensação de falta de recurso. Então a ansiedade pode nos sinalizar que algum tipo de recurso está faltando para lidar com determinada situação. Nós desenvolvemos durante nossa vida recursos internos, nosso autossuporte, e nós temos os recursos externos, que é toda a nossa rede de apoio. E muitas vezes nós lidamos com algumas situações e nem nos damos conta de que são situações que excedem aos nossos recursos, que nos exigem excessivamente. E aí a ansiedade ela pode vir como uma sinalização para o nosso corpo de que eu preciso mobilizar muitos dos meus recursos para lidar com determinada situação. Então, a grande pergunta que a gente faz é: para que existe essa ansiedade? A serviço de que a ansiedade está aí? E aí ela precisa ser compreendida em seu contexto, na sua vivência subjetiva e naquele momento específico de vida. Qual é a mensagem existencial que essa ansiedade quer enviar? E muitas vezes, para que a pessoa tenha um funcionamento menos ansioso, ela precisa fazer mudanças existenciais. Algumas características que aumentam a ansiedade é o perfeccionismo, por exemplo, porque a pessoa começa a se cobrar para além do que é possível. Ela tem uma cobrança que não é humana, uma cobrança que é perfeita. E aí ela vai precisar mobilizar recursos que nem existem, porque não são humanos. Logo, essa mudança desse olhar perfeccionista precisa acontecer e precisa ser mais então pautada na realidade e na nossa humanidade, que é falha e que erra. Outras pessoas que vivenciam também ansiedade são aquelas que não costumam pedir ajuda. Então, as pessoas acabam lidando com tudo sozinha, não acionam a sua rede de apoio e acabam tendo que mobilizar muitos recursos para lidar com situações que muitas vezes são simples e outras vezes não. Então, saber pedir ajuda, saber solicitar o meio também é uma qualidade importante para que nosso funcionamento não seja um funcionamento ansioso. E por fim, também a possibilidade de colocar limites, de dizer não, de não se sobrecarregar. São características importantes para a pessoa que quer um funcionamento menos ansioso. Quanto mais a gente ultrapassa limites ou sequer enxerga os nossos limites, se sobrecarrega, não diz não, mas o nosso organismo precisa mobilizar recursos em excesso, fazendo com que a ansiedade seja uma das maneiras de mobilização desse recurso. E aí o grande problema é que a ansiedade pode surgir paralisando o organismo, gerando sintomas, com grande sofrimento ou mesmo fazendo com que a pessoa se movimente excessivamente até o esgotamento. Então, são algumas reflexões que a gente precisa fazer quando nós compreendemos esse funcionamento ansioso. Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês e semana que vem nós vamos falar sobre os transtornos alimentares. Beijos e até mais!